Já de volta aqui com o programa Bem Assim, gente. Olha, segundo a OMS, o acidente vascular cerebral é a primeira causa de incapacidade funcional no mundo. E a reabilitação após o AVC é um verdadeiro desafio para pacientes e médicos, visto que é necessário realizar novas conexões cerebrais que foram perdidas. E para auxiliar no tratamento do conhecido derrame, surgiu então uma tecnologia de grande destaque. É a interface cérebro-máquina. E quem vai nos apresentar este tratamento e tirar todas as dúvidas a respeito dele nesse momento é o terapeuta ocupacional Rodrigo Rodrigues, que vai nos tirando então as dúvidas a respeito disso, né? Bom dia para você, Rodrigo, seja bem-vindo aqui. E o Rodrigo trouxe então também um colega terapeuta ocupacional também, que veio para nos mostrar, né, como funciona esse tratamento. Primeiro, vamos iniciar pela a importância da reabilitação após um AVC, após o derrame, né? É realmente um desafio muito grande, Rodrigo? Bom dia. Bom dia a todos os telespectadores do programa Bem Assim. Agradeço a oportunidade. Então, como você mesmo falou no início, a Organização Mundial da Saúde já traz esse dado, que é um dado bastante alarmante, onde nós temos o AVC como a principal causa de incapacidade funcional no mundo. E por isso mesmo, né, acaba sendo um desafio pela quantidade de pessoas afetadas por essa doença, né, uma doença neurovascular. E, consequentemente, a quantidade de pessoas, nem com todas essas pessoas afetadas, elas vão conseguir ter acesso a um tratamento reabilitador de qualidade, com profissionais especializados nessa área, por exemplo. Então, isso vai desde o serviço público mesmo, até mesmo profissionais do serviço privado, né, como é o nosso caso, que também consigam abranger essa população, até mesmo conscientizá-las de que é importante que esse paciente ele passe por esse tratamento, tendo em vista que a gente precisa devolver ao máximo, né, essa capacidade funcional e reinseri-lo nas suas atividades do cotidiano. Rodrigo, é um tratamento que ele precisa ser começado cedo mesmo? A reabilitação no pós-AVC, ela na verdade acontece ainda na fase do que nós chamamos intra-hospitalar, que é a fase subaguda, aquela fase mais que o paciente apresentou os sintomas, chegou fora da janela, que existe um tratamento que pode reverter isso, né, que é a trombectomia, a trombólise ou a trobectomia. Então, um paciente que ou realiza esses tratamentos e não tem um sucesso esperado, esse paciente vai ter essas sequelas. Então, o tratamento reabilitador com o terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, fonoaudiólogo já acontece ou deveria acontecer ainda nessa fase. Tá? No caso da interface cérebro-máquina, é importante nós destacarmos que ela faz essa intervenção, ela faz parte de um panorama de intervenções ou de abordagens, digamos assim, de técnicas, que são consideradas a nível mundial como nível A de evidência científica na melhora dos quadros de funcionalidade desses pacientes. É importante, claro, entender que nem todo paciente pode diretamente se beneficiar dessa tecnologia, por sua condição clínica de base. Aí é por isso que é feita uma avaliação de rastreio, protocolos são aplicados quando esse paciente procura o profissional, para que a gente possa identificar o risco, o custo-benefício, o risco, né, e o benefício do tratamento para esse paciente específico. Muito bem. Então, você nos explicou aí que não é todo mundo que pode então fazer esse tipo de tratamento, né? É preciso passar então por uma avaliação médica. Exato. Antes de fazê-lo. Uma avaliação do profissional da reabilitação, geralmente ou terapeuta ocupacional ou fisioterapeuta. São os profissionais habilitados, certificados para poder realizar o protocolo. Quando a gente fala, né, sobre o início dessa reabilitação começar cedo ainda dentro do hospital, essa é uma realidade comum aqui no nosso estado ou a gente infelizmente vê pouco acontecer? Infelizmente não. E aí eu vou citar duas situações que eu acho que são assim, importantíssimas e você que está em casa também pode, inclusive, ajudar a esse futuro paciente que pode vir a estar próximo de você. Primeiro porque hoje em dia, na verdade, desde a campanha de 2019 da Organização Mundial de AVC, a gente traz uma identificação, uma prevalência de que a cada 4 pessoas, uma delas terá AVC ao longo da vida. Então, isso é um dado extremamente alarmante e nos coloca numa condição de prontidão. A primeira coisa é a prontidão da informação. Então, se você tem ou você conhece alguém que teve AVC, você precisa direcionar, essa pessoa precisa ser direcionada e nem sempre isso acontece, tá?
porque nem a maioria dessas pessoas, às vezes, não consegue chegar nem no neurologista, que seria o médico indicado para fazer esse tratamento, tá? Então, a partir daí, é importante que essa pessoa saiba que ela precisa ter acesso a um terapeuta ocupacional, a um fonoaudiólogo, a um fisioterapeuta. Não é apenas a fisioterapia que trabalha na reabilitação desses pacientes. Então, a gente vê muito pacientes que acabam tendo uma lesão e chegam para a gente após 7 anos, 5 anos de lesão. E aí existe um agravante que seria o que nós chamamos o tempo de janela. A janela seria a janela de oportunidades do fenômeno da neuroplasticidade, que é a capacidade que o nosso cérebro tem de se reorganizar, de dar respostas adaptadas depois de um período de lesão. Essa janela, ela dura mais ou menos, o ápice dela, ela vai durar ao longo da vida, tá, gente? Mas o ápice dela seria nos 6 primeiros meses pós-lesão. Então, geralmente, esses pacientes chegam fora da janela e os que chegam dentro da janela acabam tendo resultados mais otimizados, né, diante da sua condição clínica de base, que é importante sempre levar isso em consideração. Interface cérebro-máquina, explica pra gente o que é e já vamos então demonstrando como ela funciona. Joia. A interface cérebro-máquina, como eu falei, ela está como uma das abordagens que tem um nível de evidência bastante elevado no tratamento reabilitador do pós-AVC. E o Exobots em si é uma técnica que foi desenvolvida por uma startup chamada Neurobots, que é uma startup de Recife. Hoje, inclusive, eles estão ganhando prêmios a nível mundial. E essa pesquisa, ela foi fundamentada através de um grupo de estudos da Universidade Federal de Sergipe, que é direcionado pela professora doutora Aristela Zanoni, que é uma grande amiga minha, que é terapeuta ocupacional. E eles cederam inicialmente os protótipos iniciais para que essas pesquisas acontecessem. Os protocolos iniciais, eles foram condensados com pacientes mais numa fase inicial da doença, com menos agravos, digamos assim, do ponto de vista motor, sensorial e até mesmo postural. Então, consequentemente, o resultado é mais otimista nesses pacientes, mas isso não exclui as pessoas que tiveram lesão com um tempo maior, tá? Quando a gente fala, por exemplo, que nem todo mundo pode se beneficiar do Exobots, é porque a gente precisa entender que o acidente vascular cerebral, que vai acontecer por uma falta de oxigênio naquela região do cérebro ou até mesmo por extravasamento de sangue e um edema ali naquela região pode acontecer, aquilo pode trazer danos irreversíveis para aquele paciente e esses danos vão desde uma alteração motora, uma alteração sensitiva, sensorial, uma alteração postural, mas também uma alteração na cognição. E na cognição, Porlando, isso inclui a linguagem, inclui o processamento das informações, inclui, por exemplo, a capacidade de você segmentar uma tarefa e realizá-la começo, meio e fim. E por isso que existe um protocolo que a gente utiliza, que é um protocolo de base, para saber se o paciente, do ponto de vista cognitivo, ele vai poder se beneficiar da técnica. Por quê? Porque o treino da interface cérebro-máquina, ele acontece baseado no treino da imagética, que é a capacidade de nós imaginarmos uma determinada tarefa sendo executada, apenas imaginarmos, tá? E ali, consequentemente, ativarmos áreas do nosso córtex cerebral naquele momento da imaginação. E aí, do ponto de vista de Exobots protocolo, como é que isso funciona? Como é que essa correlação acontece? Então, a gente posiciona o paciente com a touca e os eletrodos com um eletroencefalograma, tá? De uma forma mais resumida, como vocês podem ver, são eletrodos, uma quantidade menor comparada ao sistema 10-20 que a gente vê nos exames normal, que a gente faz. Por quê? Porque a gente apenas quer pegar as duas regiões principais dos córtex, tá? Tanto direita como esquerda. E aí a gente coloca também essa órtese, que é um exoesqueleto, com o objetivo de fazer essa comunicação. A partir do momento que a gente instala o eletroencefalograma, testa, vê se as ondas estão no padrão normal, no mais esperado. A gente também instala o exoesqueleto e ele se adequa na mão do paciente. Existe uma questão postural que tem uma preocupação. Aqui, como a gente está exemplificando, não é a melhor postura, não é dessa forma que acontece. Geralmente o paciente está sentado, com os pés bem apoiados, com essa região sobre a mesa, tá? E aí nós vamos fazer um treinamento inicialmente. O protocolo acontece em 4 fases e cada fase dessa tem um intervalo de 8 segundos. Então, primeiro o paciente é convidado a relaxar, depois o paciente é convidado a se preparar e a terceira fase, que é a fase crucial, o paciente é convidado a pensar. Pensar em quê? Todo paciente que tem uma sequela neurológica, ele chega para a gente com uma queixa.
como terapeuta ocupacional, o meu objetivo é devolver, restaurar ou aproximar o paciente ao máximo dessas atividades do cotidiano. Pois é, atividades do dia a dia, segurar um copo com água, Perfeito. conseguir segurar o talher. Exatamente. Então, isso baseado nos protocolos, é elencado as atividades de preferência, as atividades que o paciente traz como necessidade, e nós vamos trabalhar em cima dessas tarefas. Então, o treino de imagética ele vai acontecer até mesmo de forma criativa. Muitas vezes a gente apresenta, por exemplo, eu gosto muito, doutor, de tomar Coca-Cola. Então, a gente coloca lá o copo com gelo e a Coca-Cola. E aí o paciente vai imaginar aquela mão que mexe pouco, que não mexe nada, que está com aquele déficit, vai ficar com o exoesqueleto. Tá? Que é, digamos assim, o lado que nós chamamos mais comprometido. Por quê? Porque o lado que não foi aparentemente comprometido, ele também fica, porque ele vai ter que suprir uma demanda que não era dele, tá? Geralmente, isso acontece no lado dominante. E aí, ou seja, o lado que o paciente mais usa, ou destro ou sinistro, no caso do canhoto. Então, a gente convida o paciente a imaginar ele realizar aquela função. Então, quando for na fase do pensar, o senhor vai imaginar que o senhor está levando um copo de Coca-Cola bem gelado, com gelo, e imagina a Coca-Cola subindo lá as bolinhas e aí você vai levar ela até a boca. E aí, consequentemente, essa fase ela é registrada e no final desse ciclo, a gente tem 10 ciclos, a cada ciclo a gente tem uma informação do quanto que esse córtex foi ativado, tá? A gente vai fazer uma demonstração aqui para vocês poderem entender. Sempre que eu tiver uma fase do pensar, eu vou ter uma repercussão cortical ativada. Relaxar. Então, o paciente é convidado a relaxar, não fazer nada, não pensar em nada. E aí a gente tem, inclusive, alguns vídeos também. Pensar. Imagina lá. Mover. Relaxar. Então, como vocês observaram, na fase pensar, o exoesqueleto foi ativado pelo pensamento do paciente. O córtex lá recebeu aquela informação que aquilo foi transformado em ação pela máquina. Na fase mover, a máquina move independente. Então, toda vez que o paciente pensar, que ele se concentra e ele atinge um nível de imagética, a mão vai mexer. O nível foi bom, não foi o suficiente para que o paciente movesse, tá? Mas aí no mover ele vai mover automaticamente. Relaxar. Então isso é repetido, tá? Então são 10 ciclos. Cada ciclo a gente tem as repetições desses movimentos aqui, na verdade do pensar, que repercute no movimento. E no final de cada ciclo, como eu falei, a gente tem uma representação cortical. Então foca aí, Eduardo, fecha o olho, tenta se concentrar melhor para a gente poder ter no final uma imagética. Mover. Pode perguntar. Quando você diz fecha o olho, é necessário mesmo realmente alguns pacientes estarem de olhos fechados para conseguir se concentrar? Boa colocação e pergunta, Porlane. O que é que acontece? A depender da área, como eu expliquei para vocês, a gente vai ter uma dificuldade de executar algumas tarefas que antes elas eram mais automáticas. Como, por exemplo, se manter atento em uma determinada tarefa, mas, sobretudo, o ato de imaginar não é algo fácil. Então, a gente precisa de um ambiente que seja silencioso, que tenha um certo conforto. Geralmente, lá no consultório, a gente coloca uma meia-luz. E alguns pacientes que não conseguem, de forma mais autônoma, assim, se concentrar, a gente adapta com esse tapa-olho aqui, para que o paciente se sinta mais confortável durante esse momento da imagética, tá? Então, a gente vai observar que quando o ciclo vai terminando, a gente vai vendo esse temporizador em porcentagem sendo concluído. E isso me dá, enquanto profissional, a autonomia de poder mediar, pausar, dizer, vamos te organizar aqui, lembra daquela ação. Lembrando que cada ação que eu peço para ele pensar, eu trabalho também os componentes de desempenho ocupacional, os movimentos e as estruturas para que aquela ação aconteça. Então, vocês vejam, do lado esquerdo, eu pensei com a mão esquerda, então ativou mais o lado contralateral do córtex, tá? Que é esse o nosso intuito. A ideia é que essas imagens aqui, onde tem os eletrodos, elas estejam com cores quentes, ou seja, do amarelo laranja para o vermelho, tá? Então, quanto maior a cor quente, maior o nível de ativação cortical pela imagética. Então, a gente vai tendo um termômetro
e induzir o paciente a fazer alguns ajustes. Rodrigo, esse é um tratamento que vai devolver ao paciente, aos poucos, a possibilidade de voltar a ter as suas funções comuns, né, das atividades diárias. É um tratamento, não é como se fosse uma prótese, né? Exatamente. Assim, é importante também frisar, eu vou explicar o que seria essa diferença. Na verdade, a prótese é algo que substitui o membro. Então, se fosse digamos assim, uma espécie de auxílio para o paciente usar no dia a dia, não seria uma prótese, seria uma órtese, tá? Mas o objetivo do Exobots é aumentar com o treino da imagética a função cortical e isso ser associado com um tratamento reabilitador, digamos assim, manual mesmo. E aí até é importante explicar que esse movimento aqui vai acontecer durante cerca de 30 a 40 minutos, tá? E após isso, o que é que a gente faz? A gente faz o tratamento reabilitador neurofuncional mesmo. E aí o que é importante deixar claro, Porlane, que não adianta o profissional, por exemplo, se certificar pela Exobots para aplicar apenas pela Neurobots para aplicar o protocolo Exobots, se ele não tem uma expertise clínica, ele não é especialista nesse tratamento reabilitador do paciente neurológico ou no pós-AVC. Porque nesse caso você tem que ter toda uma dinâmica, no caso lá a gente trabalha baseado no conceito neuroevolutivo Bulbat. Então assim, as abordagens de base, a minha abordagem é o Bulbat, mas eu posso me beneficiar dos elementos, como eu falei, que são nível de evidência A. Cérebro-máquina, interface, a eletroestimulação, a neuromodulação. Então, isso são, digamos assim, tratamentos UPS que podem favorecer ainda mais a otimização do tratamento reabilitador. Muito bom, muito obrigada, Rodrigo, pela tua participação aqui no nosso programa. A gente volta a se encontrar em outra oportunidade. Vamos deixar, então, os seus contatos para quem nos assiste? Então, para quem tiver interesse, por exemplo, de conhecer mais o protocolo, de saber um pouco mais, então dá uma ligada no 98203-4242, que é o nosso consultório na Rodrigues Reabilitação Neurofuncional, ou nos acompanha pelo Instagram, @RodrigoTerapeuta. E aí lá eu sempre estou postando algo sobre o tratamento reabilitador com os pacientes e também sobre o protocolo. Muito bom, muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade, um grande abraço. Vamos agora para um rápido intervalo, a gente volta daqui a pouquinho, porque a gente ainda vai falar sobre um evento imperdível que já acontece amanhã, é o Samba Rio, já já.